Bem, eu vou conversar com vocês. Inclusive, é um assunto que eu queria até que vocês escrevessem aí nos comentários, tá? Como é que foi a sua infância? Como é que era a sua relação com a sua mãe? Era boa? Vocês se davam bem? O que que você mais gostava na sua mãe? O que você menos gostava quando ela fazia? Faz um comentário, você pode enviar para o meu e-mail, pode para o meu WhatsApp também, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, anotadinho direitinho, e você pode se comunicar comigo. Bem, eu estou falando sobre isso porque eu selecionei alguns relatos sobre esse assunto, né? E eu vi que tem muita gente que quer comentar, quer conversar sobre isso. E fala o seguinte: Marta, até hoje eu carrego dentro de mim uma dor muito grande. São relatos de dor, tá? Eu até agora, por incrível que pareça, eu não recebi relatos de elogio de mãe, nada disso. Eu recebo muitos relatos de dor, porque como eu trato muito desse assunto, né, dor da alma, é o sentimento, as pessoas me mandam esses relatos de desabafo, né? Então, eu não posso falar para vocês aqui que eu só recebo relatos de pessoas que estão felizes, pessoas que estão realizadas. Não, muito pelo contrário. São relatos de pessoas que estão sofridas, né? São sofridas. E esse relato que eu recebi, essa pessoa, ela descreve a infância dela como sendo a infância do terror, né? Ela diz o seguinte: a minha mãe, todo mundo fala assim, mãe é maravilhoso, mas mãe é maravilhoso, gente, quando a mãe, ela se propõe a ser mãe de verdade, quando ela tem filhos porque ela quer ter os filhos, quando isso não é um acidente na vida dela, né? Quando ela realmente escolheu em ser mãe de um, de dois, de três, de 10 filhos, mas quando isso acontece e a mulher engravida, ela não quer, aí de repente ela tem esse filho, muitas, ou a maioria, né, acabam ficando frustrada e começam a descontar nos filhos essa dor que ela sente em ser mãe de uma maneira forçada. Então, a minha mãe, ela conta o seguinte: a minha mãe, na minha infância, eu me lembro dos meus 8 anos para cá. Dos meus 8 anos para cá, eu comecei a observar de fato quem era a minha mãe. Era uma pessoa muito falsa, sabe? Ela em casa, ela praticava umas maldades horríveis comigo. Era uma pessoa que vivia me xingando. Ela não me apoiava na escola. Quando a professora me botava de castigo, me chamava atenção, me fazia passar vergonha na sala de aula, ela ia a favor da professora, nunca a meu favor. Eu até nem sempre eu tinha culpa. Às vezes eu tinha culpa, porque eu fazia aquelas coisas que criança faz, eu era levada. Mas muitas vezes eu não tinha culpa, às vezes era um coleguinha que me provocava, era uma situação em que eu estava apenas me defendendo. Mas ela não queria saber meus motivos nunca. Ela sempre ia a favor da professora na escola. E algumas vezes ela assim dizia para a professora: ah, se quiser bater, pode bater. Ela é muito mal criada, ela é uma criança muito abusada. E eu senti uma dor muito grande quando ela dizia aquilo, sabe? Mas, por outro lado, eu ficava sempre na esperança de que um dia minha mãe ia me amar, que um dia minha mãe ia me respeitar, ela ia me tratar como filha. Mas não, cada vez a situação piorava. Quanto mais eu ia ficando mocinha, mais a situação piorava, mais a gente entrava em atrito, eu e ela. E ela sempre, quando a gente discutia, ela era uma pessoa também muito temperamental, e eu também era, então a gente discutia muito. Então, nas nossas discussões, ela me xingava muito, sabe? Ela, 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 ela me amaldiçoava. Ela chegava a dizer que eu ia ficar doente, que eu ia ter uma doença grave, porque eu estava sendo muito mal criada com ela. Simplesmente eu era criança. E ela me chamava atenção, ela discutia comigo, eu também discutia com ela. Não tinha como eu não rebater as coisas que ela me dizia. Então, por ser uma mãe completamente desorientada, sabe? Eu achava minha mãe desorientada em sentido de ser mãe. Eu comecei a entender que eu precisava ignorá-la, né? Então eu fui crescendo, fui ficando mocinha, até que eu prestei um concurso e fui morar fora do Brasil. Fui morar fora do Brasil, foi um alívio que eu pude me distanciar dela realmente, não precisava mais conviver fisicamente, né? Aquela presença minha ali na casa dela, eu tinha que visitar, não, era por telefone apenas,
nem sempre eu ligava, e aquilo foi me tranquilizando, porque aquela distância da minha mãe foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Ela, ela era uma presença muito negativa para mim. Era uma presença que me remetia a uma infância horrível, a uma infância triste. E eu cresci uma pessoa triste. Hoje eu me considero uma pessoa muito triste, porque eu não tive esse carinho de mãe. Eu tenho uma filha e eu jamais quero que a minha filha passe pelo que eu passei, sabe? Eu jamais quero que a minha filha sinta o que eu sentia quando criança, né? Aquela dor da rejeição da mãe. Então eu trato a minha filha de uma forma tão diferente. Eu sou amável, eu sou carinhosa. Ela, lógico que se eu tiver que chamar atenção, eu chamo atenção, mas tudo com muito respeito. Quando acontece alguma coisa na escola, eu sou a primeira a me interessar em ir lá para saber o que aconteceu, para ver de fato. Acredito muito nas coisas que ela me fala também. Eu não fico duvidando das palavras, das coisas que ela me conta. Eu procuro sempre verificar os dois lados. O que aconteceu? Não quero ser uma mãe que eu vou passar a mão na cabeça e ela pode tudo e ela vai fazer o que ela quiser. Não. Se ela tiver que ser reprimida, ela vai ser reprimida, mas de uma forma amorosa, uma coisa assim suave, porque quando eu era reprimida pela minha mãe, ela me xingava, sabe? Ela me xingava, ela rogava praga para mim, ela me chamava de tudo quanto era nome feio, ela me amaldiçoava o tempo todo. Então, ela quando tinha que me chamar atenção, não bastava só me chamar atenção, não. Ela me jogava no chão e pisava em cima. E eu não faço isso com a minha filha. Eu procuro entender os motivos dela, mas se ela estiver errada, ela é reprimida também, mas tudo de uma forma na qual ela sinta que eu não estou sendo maliciosa, que eu não estou sendo uma pessoa ruim para ela, muito pelo contrário, que eu estou fazendo tudo aquilo para o bem dela. Então, serviu apenas por esse lado, né? Eu aprendi a cuidar da minha filha, aprendi a dar amor, a dar carinho, ser uma pessoa imparcial, né? Quando ela precisa, quando ela merece uma puniçãozinha, eu dou a punição que ela merece, mas aprendi a lidar com a minha filha. Então, isso me entristece até hoje. Agradeço muito esse canal por eu estar podendo gravar esse vídeo e desabafar. Talvez eu me sinta até melhor depois desse desabafo que eu estou guardando isso dentro de mim há muitos anos. Mas, infelizmente, Marta, o meu relato não é um relato de é, texto de novela, sabe? A minha mãe foi horrível para mim. A minha mãe foi a pior presença na minha vida, a pior pessoa que eu já tive na minha vida. E hoje ela já é uma senhora muito idosa, né? Ela vive com uma pessoa que eu me coloquei para tomar conta dela. Mas assim, eu não sinto saudade dela, não sinto pena, eu não sinto compaixão, eu não sinto nada. Simplesmente eu dou o que ela precisa para sobreviver, que eu posso dar também. Mesmo que eu estivesse lá perto, eu não cuidaria dela, porque não é rancor, não é nada disso, mas eu tenho certeza que ela continuaria sendo aquela pessoa má, porque ela não perdeu isso. Quando eu ligo para ela para saber se está tudo bem, ela fala que está tudo bem, mas aí ela também dá um jeito de tentar me esculhambar, acabar comigo, sabe? Aí ela começa a falar coisas horríveis para mim, aí aquele passado vem todo na minha cabeça, eu começo a sofrer de novo. Então ela é uma pessoa que só me faz mal, só me faz mal. Desculpa pelo relato. Eu gostaria muito que você publicasse esse vídeo, porque eu acho que tem tantas pessoas passando por isso, mas porque é mãe, a gente não pode falar nada, né? Porque é mãe, é Deus no céu e mãe na terra. Gente, não é bem assim não, tá? Não é bem assim. Tem mães maravilhosas, mas tem mães horríveis, que são verdadeiras carrascas, são verdadeiros demônios na vida dos filhos. Elas vão criar filhos revoltados, complexados. A gente vê muito jovem que são revoltados. Mas sabe por quê? Teve uma criação ruim, teve uma mãe ruim do lado, uma mãe que não era equilibrada, uma mãe destrambelhada, sabe? Então tem que avaliar muito também esses jovens que estão por aí fazendo um monte de M. Tem muitos que já é da personalidade mesmo, é o caráter deles. Mas tem outros que não. A raiva deles, dos pais, é tão grande que eles se tornam pessoas agressivas, pessoas do mal, pessoas maliciosas, né? Que estão sempre aprontando com os outros, mas por raiva de ter tido uma criação como eles tiveram.
Então é isso aí, tá, Marta? Então, se você quiser, publica meu vídeo, não há problema algum, você está contando uma história. É claro que eu sei que você não fala nome de ninguém, você não dá endereço, você não faz nada disso, mas é uma história, é um relato que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, ok? Então é isso aí. Fica aí meu desabafo e a minha tristeza de ter vivido essa infância assim, tão relegada pela minha mãe. É o, esse, essas são as palavras que ela usou e eu estou repetindo aqui para vocês verem que realmente eu também concordo, gente. Eu não sou uma pessoa fantasiosa. Eu acho que a vida tem que ter realidade também, gente. Nem tudo são flores, né? Conheço sim, tenho relatos de mães que dizem assim: olha, eu não consigo conviver com meus filhos, eu não consigo conviver bem com a minha filha mais velha, ou mais nova, ou do meio, ou meu filho me desestrutura. Ah, eu não suporto mais conviver com meu filho, não vejo a hora dele ir embora de casa. Aos pouquinhos vocês vão, vou gravando para vocês esses vídeos de relatos assim, para vocês poderem entender o seguinte: você que é mãe que está me ouvindo, tá? Por mais que você tenha tido um filho por acaso, né? Engravidou, acabou ficando, não era o que você queria, mas ele está aí no mundo, está vivo. Então não adianta você resistir a isso. Não adianta você maltratar essa criatura que não tem culpa de nada. Você não queria, então você tinha todos os recursos para não tê-lo. E não fez por quê? Foi no momento uma coisa meio destrambelhada. Que culpa ele tem dos seus devaneios, da sua falta de juízo, sabe? Da sua falta de cuidado. Que culpa ele tem? Então você não pode despejar num filho ou numa filha toda essa sua raiva de ser mãe, se você não queria ser. Você não pode despejar na sua filha ou no seu filho essa mágoa que você tem, esse rancor. Ele não tem culpa de absolutamente nada. Muito pelo contrário, você tem que dar muito amor a esse filho. Porque ele não nasceu no momento de amor. Ele nasceu no momento de bagunça, de farra, né? No momento em que você bebeu um pouquinho a mais. No momento em que você se sentiu atraída por uma pessoa que você nem nunca mais viu. No momento em que você engravidou porque você descuidou com com suas pílulas, né? Que culpa essa criatura tem? Ele já nasceu, já foi feito num momento que não tinha amor nenhum, né? Foi feito por acaso. Aí nasce e ainda é criado assim por acaso, sem amor, sem carinho, sem atenção. Pensa bem você, mãe que está aí me ouvindo, e que você trata seus filhos assim, ou seu filho ou sua filha, tá? Pensa bem no mal que você está fazendo para ele e para você também. Você está envenenada. E esse veneno você tem que destilar, botar para fora isso. Tirar de dentro de você para você fazer essa criatura feliz. Porque a gente vem para esse mundo para ser feliz. Se os pais colocam a gente nesse mundo para ser infeliz, para que colocou? Por que colocou? Por que fez isso? Né? Então não tem que descontar, você não tem que atribuir a esse seu filho ou a essa sua filha essa culpa que você sente de não ter tido cuidado, de ter engravidado por engravidar. E tá aí hoje, mãe sem querer ser, né? Então, que culpa que ele tem? Nenhuma. Dê amor, dê carinho, dê muita atenção para esse seu filho, para sua filha, porque se você fizer isso, você vai lavar sua alma, você vai se curar dessa mágoa, dessa dor. Você vai fazer também seus filhos felizes. Você não tem essa intenção de ser feliz e fazer seu filho e sua filha feliz? Então, comece a mudar a partir de agora. A partir desse vídeo, você vai ser uma outra mãe. Você vai ser uma mãe mais amável, mais meiguinha, mais carinhosa. Perceba que se seu filho está revoltado, está fazendo coisas horríveis, coisas que não estão te agradando, é porque ele sente a sua rejeição. Ele está só manifestando essa dor que ele tem dentro dele de se sentir rejeitado pela mãe. É só isso, nada mais. Muda com ele que ele muda com você. Tenha certeza disso. Mostre para ele. Se desculpe por tudo que você fez lá atrás. Peça perdão. E começa daqui para frente uma mãe diferente. Uma mãe que ele precisa, que ele quer ter. Entende? Não se esqueça disso. Peça perdão. Eu fui realmente uma mãe negligente, eu fui uma mãe assim. Não culpe seu filho. Ele não tem culpa de absolutamente nada. Ele pode ser mal criado, respondão, atrevido, mas isso é culpa sua. Mãe, isso é culpa sua, não é culpa dele, tá? Não é.
A partir do momento que você se mostrar uma mãe atenciosa, meiga, carinhosa, ele vai mudando sim. Você vai ajudar o seu filho a se tornar uma pessoa melhor cada dia mais. Porque você transformou o seu filho no que ele é. Agora muda isso, inverte essa situação. Transforme seu filho ou sua filha numa pessoa cada dia melhor. Mas para isso você tem que se tornar também cada dia uma pessoa melhor. Esquece essa mágoa, esquece essa raiva, esquece essa revolta. Você é mãe, ponto, acabou, não tem jeito. Depois que o filho nasce, vem para o mundo, você vai ser mãe até que ele morra, entende? Até que você morra. A verdade é essa, né? Então encare a realidade e pare de culpar seu filho pelos seus maus atos. Seja uma mãe amável, carinhosa, amiga, chegue junto, ok? É isso aí. Então fica a minha dica e esse relato aí eu acho bem interessante, porque a gente pinta muito, tudo é tema de novela, mas a vida não é assim, né, gente? A vida tem muita coisa estranha aí e eu recebo muito relato estranho, acreditem. Aos pouquinhos eu vou gravando aí para vocês. Bye, bye, até o próximo vídeo. Faça aí uns comentários, deixe a sua história também se você achar interessante. Entre em contato pelo meu WhatsApp, pelo e-mail se você preferir, ok? Bye, bye, tchau, tchau.